Olá, eu sou Giovanni de Souza. Este é o segundo trimestre de 2022 da classe de adultos da CPAD, os valores do reino de Deus. Eu quero aproveitar e agradecer a você do canal Bíblia de Fato pelos seus grandes comentários, seus comentários muito relevantes aqui no canal. Esta é a lição número 8, sendo verdadeiros. Texto áureo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmos 32, 2. Verdade prática: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Quantas pessoas hoje são assim, né? Completamente hipócritas, fazem as coisas somente para ter aplausos dos homens, né? Mas que nós venhamos ser verdadeiros na presença do Senhor. Introdução. O ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Hoje vivemos, na maioria das vezes, boa parte, grandes eventos cristãos, por exemplo, pessoas que querem aplausos dos homens, querem parecer bens aos homens, não se importam mais com a comunhão com o Senhor, não se importam mais se Deus está aprovando aquilo. Então veja que muitas das vezes as pessoas estão se envolvendo com situações completamente fora da realidade bíblica, completamente fora do ideal cristão, para estar envolvido com outras coisas, justamente para ter aplausos dos homens, né? Até porque é interessante que nós venhamos compreender que quando fazemos algo, o Senhor atenta para o nosso coração. O Senhor sabe qual é a motivação daquela ação que nós estamos tendo. Então, é algo para que nós venhamos pensar e refletir sobre o que nós estamos fazendo, se realmente é algo verdadeiro ou apenas para aparentar que nós tivemos uma vida de santidade, coisa do tipo, para os homens. O ato de dar esmolas e a hipocrisia. Definição de hipócrita. No grego, a palavra hipócrita significa alguém que interpreta um papel. Um personagem em uma obra teatral. O uso desta palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. É muito interessante, existe até uma questão que o pessoal fala, né? Que como se escreve homem mentiroso com 4 letras? Ator. Então, claro, né, existe toda a ideia aqui do hipócrita. O hipócrita que nessa ideia é aquele que interpreta algo, ou seja, ele é de uma forma, mas ele está interpretando um papel, ou seja, ele não é genuíno. Aqui na questão, a gente vai trazer para nós aqui um ator ou uma atriz, quando está interpretando um personagem, a ideia é somente essa mesmo, ele está interpretando um personagem, ou seja, ele está sendo hipócrita. Por quê? Porque ele não é aquele personagem, ele é uma pessoa que tem características específicas, mas está agora num papel, atuando, fazendo uma coisa completamente fora da sua realidade. Não quero aqui dizer que o ator aqui é uma pessoa hipócrita de uma forma direta. Aqui o que eu estou dizendo é que o ator, ele interpreta um personagem. Quando ele faz um filme, uma série, uma novela ou coisa do tipo, ele não está sendo ele mesmo. Então isso é a nossa ideia principal de hipócrita. Inclusive aproveita a oportunidade e deixa aqui nos comentários qual é o seu ator e sua atriz preferida. A justiça pessoal. Os discípulos de Cristo que vivem seus ensinos são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus. Até no nosso comer e no nosso beber, nós temos que fazer para a glória do Senhor. Para dar um exemplo aqui bem prático. Imagina que você conhece um amigo, uma amiga, uma pessoa, e essa pessoa não acha que é pecado comer uma determinada comida, por exemplo. Vou dar aqui a ideia da carne de porco, porque a carne de porco sempre gera muita polêmica, muita situação. Então há algumas pessoas que não comem carne de porco, por exemplo, porque acham uma carne impura, que de fato é. Então você, quando chama essa pessoa para almoçar na sua casa, por exemplo, você não vai fazer uma carne de porco naquele dia. Por quê? Porque ele vai escandalizar o irmão.
ainda que você saiba na tua consciência que não há nenhum problema, mas como vai escandalizar o irmão, você não faz. Por quê? Para glorificar o nome do Senhor, para que aquele irmão não saia da sua casa maldizendo ou até mesmo murmurando sobre o que você come, porque na ideia dele você está fazendo algo que é pecado. Então a gente precisa ter, até no nosso comer, no nosso beber, tem que ser para a glória do Senhor. Até uma outra questão que é muito interessante que eu venho a colocar em pauta, que é a questão daquela velha máxima, né, que o cristão não bebe, não fuma, mas come, que é uma beleza, né? Pois bem, quando a gente vem à ideia de comer muito, nós precisamos estar atentos para um grande problema, que é Lucas capítulo 21, versículo 34. A gula, ela é pecado, a glutonaria é um pecado, que fique claro isso. Eu vou ler aqui, só para a gente ter um norte, né? 21, 34 de Lucas nos diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Então veja que nós precisamos ter cuidado nessa questão do comer demais. O comer demais é pecado. Por que é pecado? Porque não glorifica o nome do Senhor. As pessoas vão... Imagina as pessoas, o cristão comendo algo de uma forma completamente... de uma forma como um glutão, por exemplo, propriamente dito, e as pessoas vão dizer o que? Olha lá, o crente como é que come. Não tem modos. Então você deixa de glorificar a Deus. Eu deixo de glorificar a Deus porque eu estou comendo em demais, eu estou comendo em demasia. Então nós precisamos ter muito cuidado nessa questão, porque tudo que nós fazemos é para a glória do nome do Senhor. O nosso andar, o nosso levantar, tudo tem que ser para a glória do Senhor. As pessoas têm que nos ver como o sal da terra. Nós precisamos ser, de fato, pessoas que estão comprometidas com este negócio. As 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Ofertar ao Senhor não é necessariamente ofertar em questões financeiras, por exemplo, em reais, né? Também tem aquela ideia de se entregar em oferta a Deus, né? Uma pessoa que se entrega para a obra, né? Isso também é uma forma de ofertar. De modo geral, a oferta ela tem uma importância de gratidão. Quando você oferta ao Senhor na questão financeira, você está agradecendo ao Senhor pela porta de emprego que você tem, a porta de emprego a qual Deus abriu para ti. Quando você oferta ao Senhor, você é grato, tem um coração grato. E o que ainda tem um outro ponto, quando você oferta ao Senhor, é tirado de você a avareza. Você não fica uma pessoa avarenta, você fica uma pessoa completamente voluntária à obra. Então, certamente, porque você tem um bom coração em ofertar, certamente o Senhor te dará boas dádivas, né? Boas bênçãos da parte dele. Por quê? Porque o mais importante do que a oferta, bem da verdade a oferta não é tão importante, o importante na ideia mesmo, o principal, o coração do ofertante. Não adianta alguém dar $1 milhão, por exemplo, na oferta se o seu coração é completamente abominável aos olhos do Senhor, é uma pessoa pecadora. A pecadora que eu digo que é uma pessoa que profana Deus, só que está fazendo aquilo somente para aparecer aos homens, então não importa. Lembra da oferta da viúva? Que Jesus testificou dela? Que ela deu de todo o seu sustento, entregou tudo aquilo que possuía e ela um valor completamente, praticamente insignificante, que se fosse trazer para os dias de hoje seria cerca de uns 26 centavos, só para a gente ter aí uma noção. A questão também da oração não precisa falar muito, né? A oração é aquele culto que acontece, o culto de doutrina principalmente, né? O culto de oração é aquele culto que quase não vai ninguém, né? A maioria das pessoas não vão no culto de oração. É claro que vou abrir, claro, um leque, uma situação aqui de pessoas que não podem ir por motivos de trabalho ou outros motivos justos. Mas, de modo geral, o cristão tem uma tendência de não orar. E é por isso que não tem comunhão com o Senhor. Uma outra prática do cristão também é a questão do jejum. E o jejum, ele é complicado, que hoje inventaram algumas coisas que é completamente estranhas, que hoje inventam o jejum de internet. Não existe jejum de internet. Ou jejum de doce. Não existe isso. Não existe isso.
A Bíblia, em Isaías 58, vai nos dar um norte muito interessante sobre a questão do jejum. E o nosso jejum, ele tem que ser completo, ele precisa ser completo. Agora, há também de se ver que há pessoas que não podem fazer jejum porque tem algum determinado problema de saúde. Então, não vai fazer um jejum porque vai piorar a situação de saúde e pode vir a morte. Então, é complicado essa dinâmica aí do jejum. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com a ideia do jejum. Mas a ideia de jejum de doce, de internet, de refrigerante, essas coisas, isso não existe. Se alguém vai fazer um jejum, tem que ser um jejum completo. Inclusive, esse jejum, no dia que a pessoa vai fazer o jejum, ele também não pode trabalhar. Pode ver isso lá em Isaías 58. Não pode trabalhar entre uma coisa e outra, não pode falar mal do irmão, não adianta você não comer e não beber nada durante sei lá, 12 horas, 24 horas ou até mais. Ele está falando mal do irmão, está murmurando na obra, na casa do Senhor, então não vai adiantar. O jejum tem que ser completo. Ou seja, eu não posso trabalhar no dia que eu estiver jejuando, eu não posso maldizer o meu irmão. Na verdade, nós não devemos fazer isso nunca, né? Mas no jejum nós não devemos nem comer e nem beber. Então veja que aqui é um conjunto, é uma obra inteira. Então estas são as 3 práticas da ética cristã. Sinopse: os atos de ofertar, jejuar e orar tem na prática, da descrição, a boa recomendação de Jesus Cristo. É interessante que a pessoa que oferta ao Senhor em oração, em jejum, o negócio fica bom, hein? Auxiliando o próximo sem alarde. Qual é a motivação do teu coração? É preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados. Pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. É muito importante esse ponto, porque nós não podemos sondar o coração do homem. Nós não podemos. Nós podemos até fazer um julgamento e acertar até no julgamento, mas nós não temos como ser precisos naquele julgamento. Nós podemos julgar com uma certa justiça, falar uma determinada coisa, algo assim. Alguém faz uma obra de caridade, por exemplo, e você percebe que ele tem um outro motivo. Ele não é uma pessoa que realmente está querendo fazer o bem, ele quer uma outra questão. Você pode até observar isso, analisar e acertar esse seu julgamento, mas mesmo assim você não tem como confirmar que de fato é isso. Então é importante que nós venhamos compreender, e isso também nós não devemos fazer, né? É nós fazermos algo, né? Um ato de generosidade em busca de uma outra questão, né? Inclusive uma questão errada. Então nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos ser verdadeiros com este negócio. Então qual é a motivação do seu coração? Quando você vai fazer uma obra de caridade, uma coisa boa, o que você vai fazer? Por que você vai fazer? Qual é a motivação? Você quer aplausos do homem ou quer ser aprovado pelo Senhor? O que buscamos quando auxiliamos o próximo? Todavia, a sua beneficência e generosidade são atos piedosos, praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo bem, agir dessa maneira é sinal de que realmente o Evangelho de Cristo tem influência na sua vida. Então, pois bem, a nossa generosidade precisa vir com um ato de piedade, não tocar trombetas, né? Quantas das vezes, né, vemos pessoas que fazem o bem, mas ficam tocando trombetas. A pessoa está numa situação dessa porque foi eu que coloquei ela lá. Hoje ela tem alimento porque foi eu que dei o alimento a ela. O cristão não faz isso. Porque quando o cristão faz isso, em primeiro lugar, ele está sendo reprovado por Deus, para começo de prosa. E segundo, que é deselegante, é extremamente deselegante. É algo completamente fora, não tem nem uma situação cabível, porque realmente é algo completamente fora do padrão cristão. Mas infelizmente, vemos tantas pessoas, igrejas ou grupos de igrejas específicos que fazem até um trabalho bonito, até um trabalho bom, mas ficam tocando trombetas. Dizem que fez e mostra. Então, o que nós estamos buscando quando nós estamos auxiliando o nosso próximo? Nós precisamos continuar sendo verdadeiros e fazer a obra do Senhor com amor. Fazer um ato de caridade e principalmente um ato de caridade realmente com amor e não fazer um ato de caridade com segundas intenções. A maneira de ofertar segundo Jesus.
Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Ou seja, como eu acabei de dizer, quando nós fazemos algo, ela precisa ser discreta. Ninguém precisa ver o que você está fazendo. Faça sem ninguém perceber. Não fique mostrando para um e para outro que está fazendo ou que vai fazer isso ou que vai fazer aquilo para o bem de alguém. Se você está fazendo um bem, está ofertando ou coisas do tipo, está ajudando alguém de uma forma financeira ou até mesmo com alimento ou coisas do tipo, remédios e tudo mais, não conte isso a ninguém. É só entre você e Deus. E faça com amor. Se for para você fazer sem amor, para ficar tocando trombeta depois, é melhor até que você não faça. Até porque você não vai fazer isso. Mas a pessoa que faz isso acaba deixando mal o evangelho, né? O evangelho fica mal visto. Né? Nós devemos ter isso na nossa mente, no nosso coração. E essa doação precisa ser voluntária. Ou seja, você não tem que ser obrigado a fazer. Isso vem do seu coração. Você, como uma pessoa boa, uma pessoa salva na pessoa de Jesus, né? Sabemos que a obra não salva ninguém, né? A boa ação, né, não salva ninguém, mas o salvo pratica boas ações. Então, nós, no âmbito de realmente ser voluntário, nós certamente não sentimos a obrigação de ajudar, nós temos prazer em ajudar. Sinopse: o Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente conscientes a respeito da motivação do coração no ato de ajudar o próximo. Deus contempla o bem que realizamos. O Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas sagradas, nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. Para ele, não existe surpresa nem o desconhecido. Nada pode escapar da onisciência divina. Deus, ele tem onisciência, então ele conhece toda a ciência. Não há nada que Deus não conheça. Deus nunca é pego de surpresa. Então, quando nós fazemos alguma coisa para a obra de Deus, Deus sabe do intento do nosso coração. Deus sabe, Deus conhece, Ele sonda o nosso coração, como diz Jeremias 17:9. Não é isso? Vamos ver, né? Não ficar na dúvida não. Jeremias, capítulo 17, versículo de número 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? Aí o número 10, versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, e provo a mente, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Então não pense alguém que vai fazer algo e vai estar fazendo uma boa ação com segundas intenções e Deus não está vendo. Sim, Deus está vendo e Deus sabe o intento do nosso coração. O Deus que recompensa. O nosso Deus contempla tudo, e em especial o bem, o que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade, que foi mostrado para com o seu nome. Quando fazemos algo de caridade em nome do Senhor, Deus está vendo o desejo do nosso coração, a nossa sinceridade, a nossa bondade, a nossa voluntariedade. Deus está vendo, Deus está contemplando. Então Deus, na sua onisciência, na sua bondade, no seu amor, vendo o intento do nosso coração, que temos o único intento de adorar o nome do Senhor, fazendo com aquela prática, praticando aquela boa ação, nós seremos recompensados. E mais importante nessa questão de ajudar o próximo, é muito importante que nós venhamos compreender que não é o fato de você fazer muito que vai fazer a diferença. Você fazendo pouco, você faz a diferença. Às vezes você tem muito pouco, mas o pouco que você tem, você reparte, Deus está vendo. Tem tantas pessoas que têm tanto e não reparte com ninguém, né? Outras têm tanto e reparte o muito que tem. Outras têm pouco e reparte, outros têm pouco e nada reparte. Então, há pessoas de todos os tipos. Então, que independente da vida que nós estejamos, ou na bonança, ou na prova, ou que nós venhamos ter muito, ou nós venhamos ter pouco, que nós venhamos estender a mão para o nosso amigo, para a nossa amiga, né, para a pessoa amiga, nosso irmão em Cristo, que professa a mesma fé que nós,
ou mesmo que não professe a mesma fé que a nossa, mas que nós venhamos estender a mão voluntário, com o nosso coração aberto, com um prazer de ajudar e não por obrigação. Sinopse: as palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Conclusão: por meio de Jesus ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a deles, em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Então que nós venhamos deixar isso de lado, essa questão de fazer as coisas para se exibir, né? Quantas e quantas vezes pessoas em redes sociais, muitos cristãos inclusive, vão para a rede social para mostrar que está fazendo bem a um ou a outro. E isto não é bíblico. O mostrar que está fazendo não é bíblico. O que é bíblico é nós fazermos a diferença, ajudar o nosso próximo, estender a mão, né? Tanto na questão financeira ou mesmo na questão do alimento ou remédio ou coisa desse gênero, ajudar o próximo com o coração aberto, com prazer, sem exibição, sem querer mostrar, sem tocar trombeta, somente entre você, a pessoa e Deus. É assim que você será recompensado. E mais do que ser recompensado, também tem aquela outra questão, que é o que nós venhamos pensar no seguinte: aquela pessoa que está sendo ajudada hoje pode ser nós amanhã. E aí, como é que fica? Você gostaria de que por alguma razão você está passando uma situação difícil e a pessoa vinha estender a mão para você e ficar tocando trombeta porque está te ajudando? Certamente que não, né? Porque é algo constrangedor. Então que nós venhamos nos colocar no lugar dessa outra pessoa que está recebendo e fazer tudo com humildade, de coração, com todo o amor, no amor em Cristo Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado por essas ações. Revisando o conteúdo. Número 1. Uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Número 2. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Número 3. Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Número 4, a beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Número 5, onisciência, que nós venhamos a cada dia mais estar com Cristo e sendo verdadeiros na hora de ofertar, na hora de ajudar o próximo. Que nós vemos até mesmo na hora de ofertar na igreja, né, no templo, dar uma oferta na casa do Senhor, que nós vemos também ter o discernimento de ser discreto, né? Não é porque você vai, talvez, coloque uma oferta maior do que a do seu irmão, que você vai mostrar que está ofertando dando uma oferta maior. Como eu já falei, o mais importante não é o valor da oferta, o mais importante é o coração do ofertante, porque o nosso coração esteja voltado para o Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!